Você já se perguntou por que um simples relógio pode custar mais que uma casa ou até mesmo um carro de luxo? A indústria dos relógios de luxo é uma das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, uma das mais enganosas do mundo moderno. Eles não vendem apenas um objeto que marca as horas. Vendem a ideia de status, poder e exclusividade. Mas o que poucos sabem é que, por trás desse brilho, existe uma farsa gigantesca. Uma farsa tão bem montada que se tornou um dos negócios mais lucrativos do planeta. Hoje, você vai entender como essa ilusão funciona. E ao final deste vídeo, vai olhar para os relógios de luxo de uma forma totalmente diferente. Tudo começa com a construção de uma narrativa. Marcas como Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e Richard Mille criaram verdadeiras lendas em torno de seus produtos. Elas não vendem aço, ouro ou engrenagens. Elas vendem histórias. Cada modelo é associado a momentos históricos, a conquistas de exploradores, a vitórias de esportistas e até a feitos de astronautas. Mas, no fundo, o relógio continua sendo um acessório que serve apenas para marcar as horas. Essa é a primeira parte da farsa: transformar um objeto comum em um mito cultural. Quanto mais você acredita nessa narrativa, mais disposto estará a pagar cifras astronômicas. E aqui está o segundo segredo: o preço de produção. Você sabia que muitos relógios de luxo custam algumas centenas de dólares para serem fabricados, mas chegam às vitrines valendo dezenas ou até centenas de milhares? O que explica essa diferença absurda? A resposta é simples: marketing, escassez e psicologia. Eles criam a sensação de raridade, limitam a produção e fazem você acreditar que está comprando algo único. Mas a verdade é que, em muitos casos, esses relógios são fabricados em escala industrial, em fábricas que pertencem a conglomerados gigantes, e não em pequenas oficinas artesanais como mostram nas propagandas. Um dos pontos mais curiosos dessa farsa é a questão da precisão. Tecnicamente, um relógio digital de 50 Harry pode ser mais preciso que um Rolex de 100.000 Harrys. Isso porque os relógios de luxo geralmente usam mecanismos analógicos complexos, feitos para impressionar pelo design e pela engenharia, mas que nem sempre entregam a mesma precisão de um relógio barato com tecnologia de quartzo. Ou seja, quanto mais caro o relógio, menos relevante é a sua função original de marcar as horas. O verdadeiro valor está em outro lugar, na ostentação. E falando em ostentação, chegamos ao quarto segredo: status social. Quando alguém coloca no pulso um relógio de luxo, não está apenas usando um acessório. Está enviando uma mensagem silenciosa para o mundo. Eu cheguei lá, eu pertenço a um grupo seleto. É como um passaporte invisível para ambientes de poder. Políticos, empresários e celebridades usam relógios de luxo como símbolos de credibilidade e sucesso. Mas será que isso não é apenas uma máscara? Afinal, qualquer pessoa pode fingir riqueza comprando uma réplica de alta qualidade. E é aqui que entra a grande ironia da história. No mercado paralelo, existem cópias tão perfeitas que até especialistas têm dificuldade de identificar. Isso significa que o símbolo de status pode ser falsificado por uma fração do preço, colocando em xeque a essência da farsa. Outro detalhe que sustenta essa indústria é o chamado mercado secundário. Alguns relógios não apenas mantêm seu valor, mas se valorizam com o tempo. Modelos raros da Rolex ou da Patek Philippe já foram vendidos em leilões por dezenas de milhões de dólares. Mas aqui está a jogada. Essa valorização não é natural. Ela é cuidadosamente alimentada pelas próprias marcas, que controlam a produção, limitam o acesso e incentivam a especulação. Isso transforma o relógio em uma espécie de ativo financeiro, mas que na prática é altamente manipulável. Quem entra nesse jogo acreditando que vai enriquecer pode acabar se decepcionando, porque, como toda bolha, ela pode estourar a qualquer momento. E o que dizer da relação entre relógios de luxo e golpes financeiros? Acredite,
Existe. Muitos estelionatários e falsos empresários utilizam relógios caríssimos para criar uma imagem de poder e credibilidade. O relógio funciona como um atalho para conquistar a confiança de investidores e vítimas, como se fosse um crachá de autoridade. E isso mostra a profundidade da farsa. Não importa o que você realmente tem ou quem você realmente é. Importa apenas o que aparenta ser. Um simples acessório no pulso pode abrir portas ou enganar multidões. Agora, vamos falar de algo ainda mais curioso: o colecionismo. Muitos milionários compram dezenas, às vezes centenas de relógios, que acabam guardados em cofres sem nunca serem usados. O tempo, que deveria ser o protagonista, perde totalmente o sentido. Esses relógios viram quase obras de arte, tratados como investimentos ou troféus pessoais. E isso reforça ainda mais a farsa. O relógio que nasceu para medir minutos passa a medir apenas vaidade. Mas talvez o maior segredo dessa indústria esteja na dependência da nossa necessidade de pertencimento. Desde crianças, somos ensinados a buscar símbolos que nos diferenciem. Roupas de marca, carros caros, casas luxuosas. O relógio de luxo é apenas mais um desses símbolos. Ele funciona como uma linguagem não falada que comunica poder e sucesso. Só que, na prática, essa comunicação é vazia. Porque, no fundo, o relógio não muda nada em quem você é, apenas muda como os outros te veem. Agora, pare um instante e reflita. Se os relógios de luxo deixassem de existir amanhã, o que mudaria na sua vida? Você deixaria de trabalhar? Deixaria de conquistar coisas? A resposta provavelmente é não. O que sumiria seria a ilusão, o teatro da exclusividade. Essa é a grande verdade que a indústria tenta esconder. Eles não vendem tempo, eles vendem ego. E antes de terminar, é importante lembrar: não estou dizendo que esses relógios não tenham qualidade ou que não possam ser admirados pela engenharia envolvida. Muitos modelos realmente são obras-primas da relojoaria, criados com altíssima complexidade mecânica. O problema não está no objeto em si, mas na farsa construída em torno dele. O problema está em pagar milhões não por aquilo que o relógio entrega, mas pela ilusão de poder que ele representa. Então, a pergunta final é: vale a pena investir em um objeto que só existe porque acreditamos coletivamente em seu valor? Será que o tempo, o bem mais precioso que temos, merece ser reduzido a um símbolo de vaidade? A resposta está em você. Talvez o verdadeiro luxo não esteja em carregar no pulso um pedaço de metal caríssimo, mas sim em usar o seu tempo da maneira mais valiosa possível, vivendo intensamente, construindo memórias e buscando aquilo que realmente importa.